Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Dracaena perfumada. A atitude em relação à dracaena perfumada nos cultivadores de flores é positiva. Cultive-a geralmente em canteiros de jardim, pois dentro de casa para florescer ela não florescerá, ou muito, muito raramente. A fragrância é despretensiosa no cuidado, mas tem uma aparência atraente e um tamanho impressionante, como decoração adequada para grandes salas e escritórios, onde pode competir bastante com as congêneres de palmeiras. As folhas do arbusto são bastante fortes, com uma superfície brilhante e cobrem o tronco com um anel denso. Sua coloração pode ser amarela ou verde. Se a dracaena for velha, não haverá folhas na parte inferior do tronco e ela adquirirá uma aparência nua. Cuidados em casa. A dracaena é pouco exigente quanto à composição do solo, ao sombreamento, à escolha do local no cômodo e à iluminação. As plantas com folhas verdes são especialmente pouco exigentes. Portanto, cuidar de sua amiga verde não causará muitos problemas. No entanto, para manter a exuberância e a beleza das folhas, é necessário criar a alta umidade, especialmente no verão. Também é aconselhável limpar as folhas sempre que possível com uma esponja ou lenço úmido para dar à fragrância uma aparência impecável. Localização e iluminação. O arbusto perene não é particularmente caprichoso, mas, para que ele tenha uma aparência atraente, é necessário observar algumas regras: proporcionar espaço, um local confortável, janelas do lado oeste ou leste do cômodo. A iluminação é clara, mas difusa, especialmente para indivíduos variados. Comprimento do horário, antes das 11 e depois das 16, luz solar direta, das 11 às 16, luz difusa. Temperatura. Os parâmetros de temperatura mais ideais para um arbusto com cheiro agradável são de mais 18 a mais 25 graus. No verão, é recomendável ventilar regularmente o ambiente. Nos meses de inverno, a temperatura não deve cair abaixo de mais 13 graus. Durante o período de crescimento, deve haver aquecimento, mais 20 a 27 graus. Rega. A hidratação do sistema radicular deve ser moderada, pois a rega excessiva pode levar ao apodrecimento da raiz. O intervalo entre as regas deve ser ajustado observando-se o ressecamento da camada superior do solo no vaso. É melhor usar água filtrada, não água da torneira. O líquido deve conter um mínimo de flúor. O afrouxamento regular do solo tem um efeito favorável sobre a condição da dracaena. Isso ajuda o ar a alcançar as raízes e evaporar o excesso de umidade. Umidade do ar. A umidade ideal para a planta é de 60%. Para mantê-la, é recomendável pulverizar a planta diariamente, limpar as folhas com uma esponja úmida e adicionar a água regularmente à bandeja. A manutenção da umidade ideal ajudará a evitar que as folhas se torçam. Solo. Ao preparar o solo de forma independente, é recomendável seguir as seguintes proporções: 40% de terra de grama, 20% de solo folhoso, 20% de solo composto, 10% de solo de turfa, 10% de cascalho com uma fração de 3 a 4 mm. Ao usar a mistura de solo de loja, é necessário adicionar 1/5 da quantidade total de cascalho fino ou a mesma quantidade de composto. Uma condição preventiva obrigatória é a esterilização do substrato. Fertilizantes e adubos. A dracaena, durante o período de crescimento intenso, ou seja, do início de abril até o final de agosto, deve ser alimentada regularmente com fertilizantes complexos. Os fertilizantes não são vendidos especificamente para dracaena. Portanto, é necessário selecionar fertilizantes NPK adequados na proporção 3:1:3. Não é fácil fazer isso. É melhor escolher produtos prontos, por exemplo, estímulos para plantas com folhas ornamentais ou agrícola para ficus. E preste muita atenção à seleção das proporções de água com as quais diluir a ração. Repotenciamento. Seja qual for o tamanho da planta de interior, o transplante é necessário. Esse processo deve ser realizado com muito cuidado, para não prejudicar a planta, evitar o aparecimento de doenças e até mesmo a possível morte. É necessário observar cuidadosamente o animal de estimação para saber quando o transplante é necessário. As raízes preencheram todo o vaso. A flor foi comprada em um salão de beleza recentemente. Há dúvidas sobre a qualidade, apodrecimento do sistema radicular ou infestação de pragas e esgotamento de minerais no solo.
é necessário um tempo. A época mais adequada para o transplante é entre o final de fevereiro e o início de março. Selecione um vaso com apenas 2 a 3 cm a mais de diâmetro do que o anterior. O procedimento é obrigatório, embora seja doloroso para a Dracaena fragranta, e se for realizado durante o período de outubro a janeiro, será até desastroso. Nessa época, a ala está fraca, de modo que os cortés cicatrizarão lentamente e os brotos também sofrerão. Portanto, a melhor época é do início da primavera ao outono. Os principais motivos para a poda são velhice, rejuvenescimento, para dar uma forma bonita, ferimentos, tratamento, criação de brotos para transplante, produção de brotos laterais, formação da coroa para formar uma bela copa. É necessário realizar a poda da dracena perfumada corretamente. Nesse caso, é importante não prejudicar a planta. Portanto, você terá que agir passo a passo, marcar a altura da poda, ela deve ser diferente. Fazer um corte com uma faca afiada. Trate-o com verniz de jardim. Remover as folhas abaixo do corte em 10 a 15 cm. Crie um efeito estufa. Coloque a planta em um local escuro, até que os brotos apareçam. Vire o vaso regularmente. A floração em locais nativos. A Dracaena perfumada floresce regularmente e na hora certa. As alas domésticas florescerão somente quando as condições necessárias forem criadas. Mas, mesmo nesse caso, o arbusto não pode agradar mais do que uma vez a cada 8 a 10 anos. E para que a ala floresça, crie uma atmosfera que seja o mais próximo possível dos trópicos. Temperatura, 25 a 30 graus. Umidade não inferior a 65%. Sala volumosa, altura do teto de pelo menos 3 metros. Reprodução. O período de fevereiro a maio é o mais adequado. Nesse caso, as plantas jovens ficarão mais fortes com o clima frio. A operação é realizada preferencialmente por sementes ou estacas. Brotos superiores ou pedaços de tronco com não mais de 10 cm de comprimento. As estacas enraizam muito bem na água. Pegue 1 litro de água fervida e adicione 1 a 2 tabletes de carvão ativado. As mudas são colocadas nessa mistura. Os espinhos aparecerão em 2 a 3 meses. Quando atingirem 5 cm de comprimento, a Dracaena poderá ser plantada em recipientes separados de tamanho pequeno e cuidada como as flores comuns. Você também pode enraizar no solo, usando solo universal com o dispositivo obrigatório de drenagem de argila expandida. Depois de plantar as mudas, umedeça o solo periodicamente, mas não exagere na água. Para criar o efeito de uma estufa, cubra as mudas com uma lata. Uma condição importante para o sucesso da operação é a esterilização do solo. Por sementes preliminarmente, recomenda-se deixar as sementes de molho em água em temperatura ambiente com adição de estimulantes. Depois de um dia, plantas em pequenos vasos a uma profundidade de 1 cm. O solo é feito de turfa ou para mudas com a adição de substrato de coco, 1 colher de sopa. Em 2 semanas, as sementes devem brotar. Mas, em alguns casos, é preciso esperar até 3 meses para germinar. Os cuidados com a geração em crescimento devem ser os mesmos das plantas comuns. Se necessário, fornece iluminação adicional. Doenças e pragas. Como qualquer outra planta de interior, a Dracaena fragranta é atacada por pragas e várias doenças. É possível saber se a planta está doente pelo apodrecimento dos caules, murcha, várias manchas, folhas amareladas e amurças. As doenças mais comuns são o oídio, a podridão da raiz, a podridão cinzenta, a podridão bacteriana, o fusarium e a heterosporose. As pragas também não ignoram a Dracaena. Ácaros, tripes, brocas, pulgões, hóspedes frequentes do arbusto. Normalmente, as plantas velhas estão em risco e, se você não tomar medidas para melhorar e rejuvenescer, a planta morrerá. Para tratar o sistema radicular, pode-se usar quadris, bravo e reik, adicionados à água de irrigação. Para prevenção, fitosporium, umistar, trichovite. As folhas podem ser tratadas por pulverização com uma solução de Secor, Topaz, Oma, tratada 3 vezes durante a semana. Erros de tratamento. Os mais comuns são umedecimento excessivo do solo, iluminação incorreta, prolongada ou insuficiente, temperatura desfavorável, alimentação insuficiente com microelementos, água de má qualidade, dura. Sinais populares. Há muitas crenças populares associadas à Dracaena fragranta, e provavelmente faz sentido prestar muita atenção a algumas delas ao usar essa exposição verde no design de interiores. Acredita-se que a planta perene traz felicidade, amor e prosperidade para a casa, afeta positivamente o humor e ajuda a superar as dificuldades da vida. Aqueles que desejam encontrar uma família,
Não se esqueçam de colocar na casa a Dracaena perfumada. Ela também ajuda a resolver conflitos familiares, torna os relacionamentos harmoniosos e confortáveis. Uma rara floração de Dracaena também está associada a uma série de presságios e traz ao proprietário uma ascensão na carreira e ganhos monetários. Se a planta começar a morrer, é um mau presságio. Dracaena, um cofrinho de energia feminina e não se acostuma facilmente a floristas do sexo masculino com um caráter severo. Propriedades medicinais. A Dracaena perfumada pode limpar o ar e reduzir a concentração de compostos tóxicos, como tolueno, benzeno, formaldeído, amônia, emitidos por vários revestimentos. A presença do arbusto no ambiente contribui para a redução da microflora, evita a ocorrência de doenças pulmonares e intestinais, leva a uma cicatrização mais rápida de lesões na pele. Ele afeta positivamente a qualidade dos dentes e fortalece os tecidos ósseos. Tipos de plantas são considerados os mais comuns entre os floristas amadores. A Drenskaya é uma planta grande, que cresce até 3 metros de altura, com folhas verdes escuras e flores vermelhas brilhantes com odor desagradável. A planta é bonita e se assemelha a um arbusto gracioso com folhas verdes alongadas e densamente espaçadas. Godsepa, as folhas são ovais e pontiagudas nas extremidades, de cor verde escura com manchas cremosas. As flores são brancas e têm um cheiro mais forte à noite do que durante o dia. Fringede, cresce até 2 metros. As folhas são finas e pontiagudas. A mais popular para cultivo em apartamento. Uma bela planta de interior, com sua presença, é capaz de decorar qualquer interior, criar conforto e aconchego, sem exigir nenhum custo especial de cuidados. Os cultivadores de flores amadores que têm essa planta não se arrependem nem um pouco, apesar dos estranhos presságios e superstições.